Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo na Boa, esse podcast que a gente fala de assuntos pesados e às vezes cabeludos de uma forma leve, sem frescura e sem mimimi. Hoje eu reuni aqui um time da pesada de verdade para a gente falar sobre os impactos da reforma tributária na sua empresa, nas empresas dos brasileiros. Deixa eu apresentar o time aqui do meu lado, meu grande amigo Adolfo Sirico, que é contador da Conecta Contabilidade, né? Hoje ele administra aí mais de 16 mil funcionários aí de empresas pelo Brasil. Quantas empresas aí, Adolfo? Cara, hoje em CNPJ a gente atende 1.100, 1.200 empresas. 1.100, 1.200 empresas, ou seja, lida com isso, com a questão tributária das empresas todos os dias. E vai ajudar a gente aqui no papo. Estou aqui com o André Adolfo. Obrigado pelo convite. Irmão, seja bem-vindo, André Adolfo, que também é contador, advogado, também aí administra aí mais de 1.100, 1.200 empresas, até mais, no Brasil todo, com mais de 20 mil funcionários em folha, então entende muito desse tributário. Dá as boas-vindas pra galera, pra gente começar aqui. Obrigado, olá galera, tudo bem? Show de bola. E o grande Miguel Issa, beleza, meu irmão? Fala, Eric. Miguel, que é advogado e procurador do município na área tributária, ou seja, só tem fera aqui, só tem expert. Então, senhores, eu queria agradecer demais aqui pra gente bater esse papo, que é uma mesa redonda, tá? Pra gente bater um papo. Queria começar levantando a bola pra vocês, né? A gente tem questões fiscais, tributárias e jurídicas, né? Então, só para deixar a galera a par. Hoje, até eu estava conversando com o Miguel aqui nos bastidores, em que pé está a questão da reforma tributária? Ela já foi aprovada, Câmara e Senado, em que pé ela está? Já foi aprovada, né? Ela já virou emenda constitucional 132. Estamos esperando agora a lei complementar, né? A emenda constitucional ela veio, estabeleceu ali alguns parâmetros, né? Algumas balizas, os impostos que vão subir, os tributos, as contribuições e as que vêm aí, né? Mas nada disso foi instituído, né? Porque só quem vai instituir é a lei. E aí na regulamentação que vem as jabuticabas. Agora aí. que começa a bronca. É porque é interessante, né? O que a reforma ela iniciou fazendo, né? Foi exatamente fazendo um ajuste inicial lá na base da pirâmide vamos dizer assim, daquelas competências de tributar, né? Então ela mexeu lá nos artigos que tratam a respeito do ICMS, né? Do ISS e tal. Então, tá no início, né? A Constituição seria exatamente ali a base da pirâmide para que nos próximos anos, né? O que a reforma prevê, as regulamentações acontecerem, né? E aí sim iniciar na prática o que vai acontecer. Né? E André, assim, na tua opinião, essa reforma está sendo discutida aí já há mais de 30 anos, né? É muito questão de lobby política que ela não saía ou chegou num ponto que não tinha como mais fazer e ficar com esse manicômio tributário que existia? Eu acho que, na verdade, ela já vinha sendo discutida de diversas formas, né? Acho que tantos e tantos projetos passaram por aí até que a gente chegasse nesse modelo, né? Eu, particularmente, faço uma crítica ao modelo que foi criado, já chutando a porta, já chego logo assim, né? Que, na realidade, apesar da gente ter uma discussão sobre mudar o nosso sistema tributário há mais de 30 anos, a gente resolveu mudar ele em um ano. Né? Então a gente teve muito pouco tempo de discussão sobre como mudar, a ponto de criar até algumas anomalias, e a gente vai ver muito disso agora. Talvez vai ter que ser emendado na lei complementar e talvez a gente não tenha nem segurança jurídica de aplicar algumas coisas lá na frente. Falando muito sobre isso, em alguns momentos eu falei, falaram muito de transportes, por exemplo, na reforma, mas transporte de passageiros. E chegou uma hora que o custo do CBS com IVA na reforma tributária para o transporte rodoviário, que é o custo de todas as mercadorias do país, são transportadas, né? A gente não tem malha ferroviária, né? Isso, então a gente saía de uma carga tributária, a regra geral, de 6% ali, 7, 8 mais ou menos, o cara chegava a pagar até 20%, 28%. Então você ia quadruplicar o custo tributário do transportador e, consequentemente, você ia ter uma pressão inflacionária de todos os produtos no país. Então a primeira crítica que eu faço já foi essa, em termos de tempo de discussão. Apesar de necessário, talvez não tivesse um outro jeito de fazer, respondendo a sua pergunta, se não fosse vamos fazer porque tem que ser feito, é melhor feito do que perfeito, mas acho que poderia ter sido um pouco mais aprofundada essa matéria. Até porque, só fazendo aqui uma adendo do que o André falou, houve não um sentido de uma reforma, né, mas houve um movimento do governo anterior em modificar o regramento relacionado à tributação dos lucros, né? Então, assim, essa reforma que foi aprovada, se não me engano, ela era do Baleia Rossi, né? Foi exatamente essa que foi aprovada, né? E, de certa maneira, ela não seguia a linha de raciocínio do que estava sendo discutido anteriormente.
né? Concordo com o André que ela tem diversos pontos que chamam a atenção. Para mim, a parte que mais chama a atenção é o seguinte: a gente fala de um ponto positivo, pelo menos aparentemente, que é de facilitação do processo de arrecadação de tributo, de simplificação desse processo. Contudo, a gente não está falando em redução de carga, nem de mudança de matriz de apuração. Então, peraí, traduzindo para a galera, tá só simplificando e não tá reduzindo. Pelo menos aparentemente, né? É o que me remete. É a premissa, né? Assim, eu nem sei ainda se eu posso dizer que ela vai simplificar. Exatamente. Né? Eu não posso nem dizer isso ainda, porque ninguém sabe da regulamentação, mas esse é um propósito. Pelo menos ela colocou como um dos princípios lá, né? Exatamente. Tem até um comitê criado exatamente com isso. Um comitê gestor, exatamente, que vai administrar essa arrecadação do IBS, né? Que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Né? E eu acho que não é só o setor de transporte, não, é o setor de serviços como um todo, né? Que vai onerar muito. A gente não sabe quanto é que vai ser a alíquota, né? A gente já escutou falar que a alíquota do IBS vai ser 11%, eu já ouvi falar que vai ser 17%, eu já ouvi falar que vai ser 34%. A alíquota é por decreto. Não, a alíquota pela lei, a lei complementar. Na verdade, os estados e municípios vão instituir as suas alíquotas de cada do IBS. Em cada ente federativo. São os estados e municípios que vão instituir, certo? Então, mas é por lei. Lei municipal, lei estadual. Mas aí vem uma outra questão, que hoje existe uma briga fiscal dos estados, né? Um cobra SMS mais barato e tal, para trazer indústrias e tal. E isso não vai mudar, porque cada um vai praticar sua alíquota. Isso é uma das dúvidas, né? Na teoria tudo muda, né? Então, assim, o que se espera, a venda da história da necessidade de simplificar foi justamente para isso. Para o investidor estrangeiro entrar no Brasil é complicado, porque é tudo muito complexo. Então, a simplicidade era um dos principais pilares da reforma. Só que a gente não sabe. A gente sabe o tamanho do Brasil, a complexidade que é fazer mudanças aqui. A gente vai ter um outro complicador que, como a reforma não foi tão discutida, talvez não tenha sido... Os limitadores que deveriam constar a nível constitucional não constaram. E aí agora a gente vai para a coxa de retalho que deve vir na lei complementar. E a gente não sabe como é que vai... Os arranjos, né? Os arranjos que vão vir disso, porque possivelmente deve ter muito lobby. Um setor puxa para mais, outro puxa para menos. Vamos interpretar de outra forma e assim vai, né? E teve um setor que, de certa maneira, ele foi, em teoria, né, ele seria beneficiado, que é o setor industrial. Então tem essa vantagem. Mas a gente tem que parar para avaliar onde é que está boa parte da arrecadação tributária do país. Se está na indústria, se está na área de serviços, né? Sim. E não está lá na indústria, né? E a gente meio que, de certa maneira, foi lá beneficiar a área de indústria. Não estou dizendo que não seria adequado um benefício para fomento da indústria brasileira e tal, não estou dizendo ainda nesse sentido, mas isso me gera receio de quão pesada vai ficar essa carga para... serviço, né? Exato, e quem quem mais arrecada e mais emprega também, né? Quem mais arrecada e mais emprega. Vocês já tiveram essa prática alguma vez na vida de tentar explicar para um gringo, um empresário gringo, a questão tributária no Brasil? Vocês já tiveram essa... Já, algumas vezes. É bem complicado. Mas aí vocês tiveram êxito em explicar, porque eu já tentei. É difícil. Uma coisa que eu vejo positiva, aí vocês me corrigem se eu estiver errado na questão dessa reforma, é que uma coisa que eu sempre achei surreal é a questão da bitributação que existia. Então, sei lá, o cara produziu um produto aqui, aí vai para a indústria e paga de novo o mesmo imposto, até chegar na ponta final. Isso existia muito. E eu acredito que com essa reforma, pelo menos, isso aí vai estar sendo resolvido, porque vai ter um sistema de compensação, né? Vai uma não cumulatividade, né? Exatamente. Por isso que o sistema que chamam, porque é a reforma tributária que chama, mas é a reforma tributária do consumo, né? De tributo do consumo, que foi o que mexeu. Não é tão amplo, é mais para a questão do consumo. Não, mexeu em pouca coisa de PVA, né? Tributar a embarcação, a aeronave e tal. Fazer uma alíquota progressiva do ITCMD. Do ITCMD também, a competência, mas... mexeu mesmo, né? ICMS e PIS/COFINS, né? São os tributos que vão acabar. E, de fato, assim, o que foi instituído é como estão chamando de IVA dual, né? Imposto sobre Valor Agregado Dual. Por que dual? Porque vão ter dois, né? A CBS, que vai substituir o PIS/COFINS, que é o nacional, e o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir o ISS e o ICMS. Todos os dois com a mesma base de cálculo, tá? A mesma forma de tributação dos dois, a mesma lei regulamentando os dois. Inclusive, mesma base normativa, né? Que eles falam isso, né? Exatamente, mesma base normativa. Só muda a alíquota. Eu fico imaginando que vai gerar aqui alguns ruídos, algumas brigas, né? Você que faz parte da gestão, né? Do órgão público, que é a Procuradoria do município.
porque vai juntar ISS com ICMS, que é uma coisa da prefeitura, outra coisa é do Estado. Como é que vai ser gerido, para a galera entender, como é que vai ser gerido esse fundo, vai ser dividido como para cada ente? Daí vem um comitê gestor que vai determinar essas regras. Né? Como é que isso vai ser dividido, onde é que vai ser tributado, qual vai ser o local da tributação, se é o local onde o serviço iniciou, se é o local onde o serviço finalizou, foi prestado ou não. A questão de circulação de bens, a mesma coisa, né? Para quem atua no ICMS. No ICMS, né? Vocês preveem um impacto, principalmente em municípios, principalmente nas capitais? Porque a gente sabe que o interior depende muito de FPM, que é Fundo de Participação dos Municípios, repasses e tal, mas as capitais elas arrecadam muito, né? Com IPTU, ISS, principalmente com ISS. Sim. E vocês veem que vai ter um impacto muito grande e um ruído muito grande entre esses entes? Cara, o propósito é que, na verdade, se resolva até uma questão que é bem antiga, que é de onde esse tributo deve ser recolhido, né? Se no local onde o serviço é prestado, ou se no local onde do destinatário da mercadoria. Então, de certa maneira, ela vem, esse é um ponto que, de certa maneira, ela simplifica. Ela vai dizer sempre que o tributo vai ser devido no local onde é o destinatário do estabelecimento ou então no local da prestação do serviço. Então, de certa maneira, né, eu não acredito que isso, por exemplo, tenha impacto direto, porque existe o DIFAL veio para dar uma equalizada, existe uma briga pelo ISS ainda, né? Também existe uma briga pelo ICMS, mas o DIFAL deu uma equalizada nesse sentido, né? Mas não consigo ver isso como um grande impacto, não. Fico sem ter uma opinião formada sobre geração de impacto nesse sentido, né? O que é um ponto que é interessante, né? Que ele falou do IVA dual, ainda tem um outro ponto. O IBS, ele também incorpora em parte dele o IPI, porque o IPI ele vai, que é o imposto sobre produto industrializado, ele vai à alíquota zero. Então, ele vai à alíquota zero, né? E em alguns casos, que aí são produtos ele fala lá que geram degradação no meio ambiente, ou então dano à saúde, ele vai criar lá, agora me esqueci o nome Imposto seletivo. O imposto seletivo. Tipo para cigarros, né? Exatamente. Tem uma CID, né? Que aqui também é um imposto seletivo, né? Ou seja, é exatamente que vai meio que o IPI vai se transformar nesse imposto seletivo para esses produtos, né? Esse critério de ser o imposto ser em cima no local do consumo, vocês acham que é o correto? Eu acho que talvez faça mais sentido. O problema dessa simplicidade toda é que me parece muito mais uma velha canção numa nova versão, quando eu olho para o Simples Nacional, que tem um propósito de simplificar, de juntar todo mundo num único sistema de arrecadação e que de simplificado não tem nada dentro da vida do contribuinte e dos próprios entes fazendários. Não facilitou nada para ninguém, na realidade acabou criando um sistema mais complexo do que o convencional, muitas das vezes, né? Então, ainda é muito recente, falta muita coisa a ser regulamentada, como o Miguel colocou aqui, então a gente vai ter que aguardar um pouco para entender e acredito que vai ter muita pressão política de cada estado, cada ente federativo buscando para não perder a sua arrecadação. Sim. E é óbvio que imagina imagina uma mudança desse tamanho vai naturalmente causar reajustes. Né, de todos os lados, até de movimentação de empresas e etc, porque algumas se instalavam, por exemplo, onde a gente está hoje no Nordeste, em virtude de benefícios econômicos que eram concedidos e que não mais existirão. Será que vai continuar para elas fazendo sentido continuar se instalando aqui, ter uma descentralização em vez de ter uma centralização? Então, não só no setor público, mas acho que no privado também tem muita repercussão aí ainda para acontecer. Antes, deixa eu só cortar aqui cortar uma bola que o André levantou aqui. O Simples vai ficar a princípio até mais complicado, porque hoje, por exemplo, se você é prestador de serviço ou então é fornecedor de uma empresa do lucro real, essa empresa do lucro real ela vai compensar tributos, ela vai aproveitar um crédito baseado no quanto ela te paga. Depois da reforma, ela vai somente poder utilizar sobre o que você arrecadou de IBS e de CBS. Então, de certa maneira, vai ficar mais complicado, né? Então, o Simples realmente ele, assim, é um ponto que está bem em voga aí nessa reforma. E né? por mais que o sistema de hoje seja complicado, que ele é realmente muito complicado, mas ele já tem
várias definições, sobretudo do STF, que diz que você excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, possivelmente excluir ISS também, né? Quer dizer, existem várias decisões, a jurisprudência vem evoluindo, que vêm dando uma relativa segurança para o contribuinte, né? Que isso tudo vai por terra. Pois é, eu já ia emendar nisso, né? Vocês dois como advogados, né? A questão da segurança jurídica, que vai mudar as regras. Eu acho que vai ter um prazo aí para se ajustar, sei lá, quantos anos para ser feito isso, e lá na frente, o que isso pode dar de bucho para o empresário, que é a questão da segurança jurídica. Exatamente. Em 2033 é que está previsto para operar com carga total, né? Tanto a CBS quanto o IBS. Ou seja, daqui a 11 anos. Isso, né? Quer dizer, vai ter um tempo, vai ter uma alíquota teste a partir de 2027 dos dois tributos, né? Mas eu ouso dizer, Eric, que assim, para que haja uma segurança da forma como existe hoje, tá? Isso vai demorar muito, mais muito, né? Muito quanto para o empresário pensar? 15, 20, 30? Nosso Código Tributário tem quase 60 anos. Pronto. E ainda assim a gente não tem segurança. Ainda hoje há dúvidas. A gente já tem muitas discussões que às vezes elas andam para frente e depois voltam. O que era certo agora é incerto na área tributária. Então tem isso num ambiente de discussão de 60 anos. Você imagina que nos próximos 10 anos a gente vai ter a existência de 2 sistemas, que a gente vai estar discutindo o sistema do passado, a gente vai discutir o novo sistema que talvez não esteja tão bem elaborado. Vai estar usando os dois ao mesmo tempo? Em algum momento, sim. Os dois ao mesmo tempo. Onde é que está a simplicidade nos próximos anos? Não tem simplicidade para ninguém. Então você contador, vai. Então... Tomara que o empresário lembre de aumentar o honorário do contador. Pois E do advogado também. Para evitar dores de cabeça. Pois é, então você vai ter esse ambiente de complexidade aí pelos próximos anos de coexistência de 2 sistemas, com discussões para todos os lados, né, a respeito dessa questão. Por exemplo, a gente falou do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, falaram que o imposto seletivo é para incidir sobre tudo e tudo dentro, ele vai em cima de tudo. Então, cadê a não cumulatividade, que é um princípio da que é a grande justificativa de fazer essa reforma. Exato. Isso. Então tem muita discussão aí pela frente. Não espero calmaria para a questão tributária, não, nem simplicidade. Então, mas a gente vai enfrentar, como a gente já enfrentou muita coisa por aí, certamente. E vocês, como escritório de contabilidade, que assessoram diretamente vários empresários, né? Vocês já estão se preparando para esse mar revolto que vai estar aí, treinando time, porque vai ter... Mesmo times treinados como o de vocês vão ter dúvida ali, tá usando 2 sistemas, né? Como é que Cara, vai ser difícil, né? Na verdade, o que acontece, né? A gente estava até falando isso um pouquinho antes do podcast. Esse processo ele vai durar aí ainda 9 anos, né? Então a gente tem até 2024 para que, até término do ano que vem, para que se regulamente essas questões relacionadas a isso. 2025 vem lá o IVA, que é do teste, né? Que é uma alíquota de teste, para entender. Pois é, 0,1, né? 1% para eles sentirem o quanto seria essa arrecadação. Para entender como seria esse processo de capacidade de arrecadação e tudo mais. Muda PIS e COFINS em 2027 e 2028. Né? Ou seja, extingue PIS e COFINS e entra o CBS. Né? E depois, em 2029, só em 2029, que aí se mexer em ICMS. Né? Então, ISS, exato. Né? Que aí se extingue e entra o IBS, né? Então, assim, tem muita coisa pela frente aí. O que é importante? É importante não... assim, a gente não está esperando para treinar as pessoas. As pessoas já estão nesse processo, mas entendendo que tem muita coisa que ainda vai mudar e que a gente não sabe nem como vai funcionar ainda. Então, assim, tem essas dúvidas aí, né? Tem alguns movimentos que a gente procura antecipar com aquilo que já foi normatizado, vamos dizer assim, né? E ficar atento também a algumas mudanças. Então a gente observa a não cumulatividade ampla, como é que eu vou montar minha estrutura organizacional? Eu concentro ou eu descentralizo? Será que isso faz mais vantagem? Se faz mais sentido, se não faz, se traz mais vantagem? Então a gente já começa a ter esse tipo de discussão, porque não é só a estrutura organizacional no papel, na quantidade de empresas que eu vou ter, mas sim na estrutura física, muitas das vezes. Então a gente começa a ter esse nível de discussão de acordo com o projeto do cliente. E um outro ponto que eu acho que é fundamental estar no radar, porque eles soltaram uma bomba no colo dos contribuintes no ano passado, que foi a tributação dos lucros e das offshores, né? E agora vem a tão famigerada proposta de tributação dos lucros dos dividendos, que a gente não sabe como é que ela vai vir. Que essa seria a segunda fase da reforma, né? Isso. Que é a reforma dos impostos, né? Que aí seria a reforma do imposto de renda nesse sentido, né? Da que renda. vem esse ano, né? Que vem esse ano e que a gente não sabe se vem, assim como fizeram com as offshores, tributando já o saldo de estoque. Se vão respeitar a anterioridade, nonagesimal e a anual, que deveria ser para o imposto de renda, a anual deveria ser respeitada, ninguém sabe se vai acontecer. E daí pode acontecer de a gente já ter tributação do lucro nesse exercício ainda, o que é antes
de 2026, e que pode preocupar e abalar muito mais o caixa dos contribuintes. Ou seja, então, a segunda fase está indo primeiro que antes da talvez chegue fase. primeiro do que a primeira. E assim, se a gente fosse resumir, a carga tributária hoje é mais pesada em cima de serviços e consumo, ou de renda? Se a gente pudesse dar uma equiparação assim, se falando de pessoa física e falando de empresas. Cara, na verdade, a arrecadação do país, se eu não me engano, entre 40% e 44% é sobre consumo, né? A tributação incide sobre consumo. A gente, comparando, a gente tem um percentual, acho que 20 e poucos por cento que é sobre renda e muito pouco sobre propriedade, ali uns 4% sobre propriedade, né? Sobre patrimônio, né? Então, assim, boa parte da arrecadação é, sim, sobre consumo. É onde a gente aplica a maior parte da arrecadação do país, está no consumo mesmo, né? E os empresários, a gente conversando, vendo o lado agora do empresário, vocês atuam diretamente, você fiscaliza o empresário que não paga, né? Então, claro que eles geralmente o empresário confia muito no seu contador, no seu time de contadores, às vezes ele nem quer entender essa sopa de letrinhas que existe aí de imposto. Mas os impactos para as empresas em questão de caixa, em questão deles se prepararem, o que vocês poderiam dar de dicas para esse empresário? Vai, André, quer puxar aí primeiro? Posso Puxa. Depois eu... A gente já tem sinalizado alguns movimentos. Esses, como eu falei, de começar a estruturar a organização para ter micro-unidades ou outras unidades de negócio. Acho que faz sentido ter isso no radar para a questão de melhorar o uso da não cumulatividade. Alguns temas até bem polêmicos aqui, que davam um outro podcast só sobre pejotização, que sempre que a gente fala, a gente brinca também. Não façam isso em casa sem a ajuda de alguém, porque senão dá confusão. Isso é perigoso. Mas Tem um exemplo que eu vivo e mexo, eu vejo as pessoas falando de, por exemplo, médicos que têm clínicas. Se ele mudar só a questão de como ele está, não é tão simples assim, já não. baixa Viu? a tributação, mas Precisa da forma empresarial primeiro. Né? Não é tão simples assim, não. Isso. Tem a questão da forma empresarial, como o pessoal falou, mas não é tão simples assim. Mas na pejotização não é só dando um pouquinho de spoiler, vamos dizer assim, não é só pegar o teu funcionário e transformar ele em CLT, em PJ e tá tudo resolvido. Longe disso, né? Então, mas o que a reforma traz é a possibilidade de, se você recebe crédito de tudo aquilo que você consome, se realmente vier a ser legislado assim, e já foi colocado como premissa não tomar crédito sobre a folha como é hoje, faz mais sentido eu ter uma empresa que preste serviço para mim com a folha de pagamento do que eu ter um time contratado diretamente. Então, é um tipo de insight que a gente tem aí deixado no radar dos empresários. Um ponto importante aí, fazendo um olhar parecido com o do André, é o seguinte: o que eu tenho percebido, né? Muita gente segurando a mão de investimento por não saber, não ter segurança de como a coisa vai funcionar daqui a pouquinho. Porque assim, vamos supor que hoje, vou dar números redondos aqui, sei lá, vamos supor que ele paga, somando todos os impostos, ele paga, sei lá, 20%, dá um por cima. E se essa reforma levar ele para 25%, 5% tá tirando do caixa dele. É isso. Então, até porque muito provavelmente ele não vai conseguir repassar esse aumento para o consumidor. Provavelmente ele não vai conseguir passar com facilidade. Né? Se existe uma ideia, né, assim, uma expectativa de que, olha, como eu estou diminuindo lá no início da cadeia, de certa maneira, isso vai gerar impactos futuros. Mas não, a gente tem uma matriz de produção muito pequena, a gente não tem nem como a gente garantir isso ainda. Né? Então tem esses detalhes aí que são importantes. Né? Mas o que eu tenho sentido de dificuldade para o empresário é muito esse sentido de dizer assim, peraí, mas como é que vai ser? Eu já posso botar o dinheiro aqui, então ele fica inseguro nesse sentido. Né? É um fato que eu acho também muito importante, que a gente deixa muito claro para os empresários, é o seguinte: pessoal, a reforma está aí, ela aconteceu, foi aprovada, tem gente que não acreditava, vai vir a da renda também, beleza, ok, pode ser que a da renda venha primeiro, como eu comentei, só que quando a gente fala de reforma, a gente está falando que começa em 26, mas de uma maneira muito insignificante, talvez com algum impacto, mas ainda muito pequeno quando a gente fala das alíquotas ali que vão ser atribuídas ao PIS e COFINS, também muito parecido com o que é hoje, num sistema muito parecido com o que é hoje. Só que o grande impacto dessa reforma só deve acontecer em 2029, quando a gente fala de ICMS e ISS, que é onde vai doer no setor de serviço, vai doer no comércio como um todo. E às vezes a preocupação da gente o empresário não pode parar. Eu devo fazer um planejamento olhando para 2029 sim, mas o que a gente coloca muito para os clientes começou a corrida maluca, pessoal. Vamos lá. Vocês viram todos os estados nos 2 anos aumentando a alíquota de ICMS. Por quê? Todo mundo está preocupado em aumentar a sua arrecadação para receber uma parte maior do bolo. Se está todo mundo querendo receber uma parte maior do bolo, e sabem que o ICMS vai acabar lá para 2029, qual é a tendência deles continuarem concedendo os incentivos fiscais? Baixa. Então, para você que é empresário, que não foi buscar o teu incentivo fiscal ainda, está esperando chegar a 2029 quando não existe mais,
Se você passar, e se os estados passarem a restringir a partir de 2026 a concessão, você vai perder uma oportunidade de ser competitivo absurda. Você vai passar 5 anos sofrendo, vendo o teu concorrente, contando de hoje, né, vendo o teu concorrente incentivado e você sem incentivo porque você está esperando ver como é que vai ser em 2029. Pode ser que você nem chegue em 2029. Isso é um ponto muito crítico, e a gente deixa isso muito claro que é importante correr atrás disso hoje, né? Porque a ideia, pelo que você está falando, a ideia é matar os incentivos fiscais. Então não vai ter essa guerra fiscal entre estados. Como vai ser único, o que o Estado vai poder fazer é estabelecer uma alíquota. Não está claro, por exemplo, aqui no estado do Ceará, a gente tem um FDI que tanto tem o Provin, que é para quem é atacadista, né? Como tem o PCDM, perdão, Provin é para quem é indústria, PCDM para quem é atacadista. Tá, beleza. Tem muita indústria que vem para cá exatamente por conta desse tipo de benefício. Paraíba tem, Rio Grande do Norte tem, Espírito Santo tem, tá, Fechou beleza. Recentemente aí Grendene, que aí tu imagina, se isso se esvai, ou seja, eu não tenho mais condição de gerar atratividade para trazer negócio para o meu estado. Como é que vai ficar a nossa economia? Isso realmente é um ponto que é bem a quantidade complexo. de empregos que uma indústria dessa gera aqui, sim, né? Indiretos e indiretos. Isso, né? exatamente. E aí é um baque grande. Né? Falando da questão do lado de cá, né? Dos estados e municípios. Né? Você está lá na Procuradoria, que é do município, e tem tido já conversas nesse sentido porque vai sair algumas coisas da alçada de vocês ou não? Como é que está essa conversa? Está tão indefinido ainda, Eric, porque a gente não tem a lei complementar. Tá? Sem a lei complementar, a Constituição, a reforma, ela até resguardou, né, que os advogados públicos de cada ente federado vão continuar responsáveis pela arrecadação dos seus respectivos tributos. Mas a gente não sabe como é que vai ficar exatamente, né, de que forma nós, advogados públicos, vamos continuar fazendo essas execuções fiscais. Essas execuções fiscais vão ser ajuizadas por cada ente público ou vão ser ajuizadas pelo comitê gestor? Esse comitê gestor ele vai atuar de que forma? É o comitê gestor, por exemplo, que vai ficar como responsável pelo contencioso administrativo? Pronto, né? exatamente. É isso que talvez seja um ponto... Exato, isso e a lei complementar é que vai regulamentar tudo isso. Né? Essa lei regulamentar, ela tem poder demais. Né? Muito. Um fato relevante em complemento ao seu, dentro da discussão do projeto, foi até um parecer do CNJ, que ele opinou por ter competência concorrente. Tirando o juridiquês, ou seja, tanto faz você ajuizar para discutir no TJ, ou seja, na Justiça Estadual ou na Federal. Isso. Você imagina a quantidade de insegurança jurídica que isso não vai causar. Ou seja, o empresário está exposto para qualquer lado. Eu posso escolher agora onde é que eu vou discutir a minha matéria tributária. Eu posso discutir se eu vou discutir na Justiça Estadual ou Federal, mesmo falando do Federal ou vice-versa. Não é o tipo de situação que é muito salutar para o empresário e para trazer segurança jurídica. Né? E o município de Fortaleza, ele recentemente, no final do ano passado, ele baixou um ato junto com o CNJ, um convênio, a partir do qual nós só iremos ajuizar execuções fiscais a partir de R$50 mil. Execuções fiscais de menos de R$50 mil não iremos ajuizar. Ou seja, a partir de R$50 mil é só ISS, não tem PTU de R$50 mil. Né? Então, como é que vão ficar nossas execuções fiscais? Terminando o ISS, vai virar IBS. Nós vamos continuar ajuizando esse tipo de execução? Ou vai ser o comitê gestor? Né? Isso aí é algo que estamos esperando a definição ainda dessa lei complementar. A lei complementar, ela tem quórum qualificado, né? Acho que sim, maioria absoluta. Maioria absoluta das casas. E ainda vai começar a tramitar. Então vai ter uma discussão. Você falou que teve 30 anos de discussão de projetos diferentes. Aí esse projeto que rodou e foi aprovado, a discussão não foi nem um ano. Então, talvez tenha uma discussão maior nessa legislação. Não foi nenhuma, não. Foi menos do que isso, cara. A gente não falava de reforma. Até mudança de governo. E aí, de metade do ano passado para cá, foi quando a gente foi falar de reforma. Exatamente. Foi muito curto. Então, não teve discussão aprofundada, né? Desse talvez tema, agora, na questão da regulamentação, talvez tenha, ou não, né? Eu vi uma notícia hoje, por coincidência, de que o ministro da Fazenda disse que iria mandar para o Congresso o projeto de lei complementar no próximo mês. Né? Diz que está formatando aí, né? Confeccionando o projeto de lei para mandar. Vamos ver como é que sai, né? Teoricamente, a gente teria aí 2 anos para isso ser aprovado, né? Então,
não é muito salutar para quem está se planejando, mas a gente tem um prazo razoável aí para ter um bom tempo de discussão. Certo. Né? Então acho que tem essa perspectiva. E voltando um pouquinho na história do manicômio tributário, que era o Brasil, que ainda é um pouco, né? Eu já vi Eu acho que vai piorar antes de melhorar, viu? Vai piorar antes de melhorar. Com certeza. Porque vai estar usando os dois, né? Então, Não era não, então não usa o verbo no passado. não. que é. Mas a gente vive vendo matéria dizendo lá que, sei lá, o brasileiro ou então os escritórios de contabilidade passam tanto tempo É muito tempo. calculando e estudando. Se fosse mais simplificado, ele seria mais produtivo. Tem esse lado que talvez vai melhorar lá na frente, daqui a 10 anos, né? Mas, assim, eu fico imaginando lá vocês nos escritórios de vocês, que cada empresa tem sempre sua peculiaridade de segmento, de nicho, de isenção ou não. É uma loucura, né? Cara, alguns negócios, eles são mais simples do que outros, né? Então, assim, se eu estou falando, por exemplo, de uma clínica médica, por mais que tenha essa polêmica aí sobre redução de base ou não redução de base de clínica, se pode, se não pode, né? Mas, por exemplo, é um procedimento, vamos dizer assim, de apuração do tributo que tem determinada simplicidade, não é complexo. Sim. Mas tu imagina, por exemplo, tu falar de um distribuidor de alimento ou de um mini mercado, um mercantil. Que lá tu vai ter produtos que tem tributação sofrem, né, incidência de FECOP, como por exemplo cigarro e álcool. Tu vai ter produto que é monofásico, tu vai ter produto que é da cesta básica, né? Então tu vai ter produto que é de todo tipo de natureza específica, ou seja, o cara tem que ter uma estrutura ampla, né, com um RP estruturado, que ele tenha uma classificação de mercadoria adequada, um controle dos itens adequado, porque senão é a responsabilidade dele, né? A mão do Estado vem com força, né? Acho que toda essa complexidade causa um grande, enorme prejuízo para o empresário, né? Tanto para ele poder, a gente brinca, você falou de comércio, a gente estava falando, eu estava defendendo um pouco a questão da reforma na simplicidade, tipo, aí eu vou vender um produto, eu quero montar uma loja aqui no Ceará, vou vender para o Brasil todo. E aí, qual a primeira pergunta que eu tenho que fazer? Qual é a tributação do lá? Como é que eu faço? Na hora de calcular o DIFAL, qual é a conta? Então, você tem um checklist de figura fiscal que você tem que preencher, que é uma loucura, inviabiliza o negócio. E isso acaba prejudicando o empresário, tomando muito tempo do contador também para poder conseguir processar tudo isso, a ponto que a gente falou muito aqui do fim dos incentivos fiscais, das empresas que estão instaladas e tal, que é uma parte muito pequena da classe empresária. Então, vamos olhar para o pequeno. Quanto do pequeno empresário, do médio empresário não sabe os incentivos fiscais que poderia estar utilizando e que não utilizou até hoje por questão de falta de conhecimento, devido à complexidade, a perda de tempo que se tem para poder empreender, todo esse cenário que a gente vive, e acaba que a gente não demonstra, né? Acaba não sendo demonstrado para eles as oportunidades que poderiam ser aplicáveis para que eles pudessem efetivamente expandir os seus negócios. Então, acho que a gente, antes de avançar nessa etapa que é primordial para desenvolver a base e o meio, a gente já está mudando tudo de novo e talvez venha trazer muito mais confusão. Acho que um dever da gente hoje é muito de informar as oportunidades que tem, já que elas vão acabar, né, no curto espaço de tempo, como mencionei, para que a gente possa fortalecer também essa base que está ali. Já tava difícil antes, e com mais informação ainda vai ficar mais complicado ainda, né? Então, principalmente. E lembrando que assim, vai acabar a PIS/COFINS em 2032, mas por 5 anos, a partir de quando acabar, por mais 5 anos, você ainda pode discutir, né? O regime tributário da PIS/COFINS, a PIS/COFINS vai acabar, mas você tem 5 anos ainda para discutir o passado, ou até administrativo, uma compensação, alguma coisa, né? Então, são regimes que vão conviver aí por pelo menos mais 5 anos depois de 2032. Pode ter mais de uns 12 anos aí de convivência. Se acabar nos 5, né? Ainda tem aquelas questões que a auto-infração dura 10 anos no administrativo, terminou, depois de 10 ele vai para o judicial. Eu tenho coisa de 20 anos atrás. A gente tem um auto de infração que ele está no contencioso administrativo na primeira instância, tá? Não vou dizer se é municipal, não vou dizer se é municipal ou estadual, né? O contencioso nem vou dizer se é Receita, mas ele está há 8 anos na primeira instância, tá? Que é a monocrática, né? Que é a primeira instância, que é um outro profissional que faz a avaliação, ou seja, para a gente entender como é complicado. Suspende a exigibilidade, mas não extingue, né? Uma hora a conta vem, né? É isso aí mesmo. Ainda mais. A discussão continua, né? Exato. Ainda mais tem fiscos municipais, às vezes que não são, se não for de capital, às vezes não é tão evoluído, digitalizado e tudo. Mas a gente também tem que reconhecer que, de certa maneira, essa estrutura atual de judicialização, de possibilidades, ela, de certa maneira,
assim, sem querer gerar nenhum tipo de polêmica nesse sentido, ela de certa maneira incentiva o cara a tomar risco, né? Porque, eu vou tomar um risco aqui, porque eu vou ter tanto tempo na seara administrativa, depois eu vou para o judicial, eu consigo fazer... Ou seja, de certa maneira, isso não é bom. O ideal seria que a gente tivesse um sistema simples, e não somente na arrecadação, mas também na apuração. Né? Seria muito mais fácil isso, né? Hoje, boa parte... É evidente que a gente tem uma célula de, vamos dizer assim, que trata de assuntos que a gente chama de inteligência e performance, que trata de assuntos mais específicos, mas, por exemplo, boa parte do meu time, deve ser a do André Adolfo também, boa parte é gente ainda de operação, que está lá para cumprir a obrigação acessória. Né? Então, assim, de certa maneira, né, a gente acaba vamos assim, complicando a história, e essa parte boa de simplificar é porque ela é um incentivo à arrecadação. Pelo menos, ao meu ver, é um incentivo à arrecadação. Né? Eu participando de outro podcast que a gente tem, que é um de negócio especificamente, conversando com um empresário da moda aqui de Fortaleza, né? Vou falar o nome. Tem indústria e tem varejo e tal. Ele fala, cara, minha indústria lá em Santa Catarina, o CD não sei aonde e tal, e sem a malha ferroviária que devia ter para baratear. Então imagina, aí tem o custo de trazer para lá, para cá, então o quanto que o custo Brasil fica caro com tudo isso, né? E tributos, logística e tudo, né? Então um empresário que, principalmente quando eu falo de pequeno porte, médio porte, que os grandes, tem grandes times, tem grandes contadores para ver isso, mas os pequenos e médio porte, o cara fica perdido nesse custo Brasil aí, né? Total. E assim, complementando o que o Adolfo colocou, eu acho que eu tenho minhas dúvidas, será que realmente a gente quer simplificar o negócio? Porque o endividamento tributário no Brasil é um grande negócio. Você conseguir se endividar, refis igual a Copa do Mundo. A cada 4 anos a gente tem um. Ano de eleição. A transação agora ficou de forma perene. Sem críticas ao formato transacionado, negocial, acho que é o melhor caminho. Mas assim, o que gera, na maioria das vezes, as discussões é a falta de clareza no fato de apurar. Vamos criar um sistema tributário aqui. Agora vai ser a tributação sobre qualquer coisa que você vender, você vai pagar 1%, não interessa o que não tem benefício para nada, todo mundo vai pagar 1%. Qual a dificuldade de entender isso? Não tem. Só que começa a se criar exceções e dar crédito, e dar débito, pode, não pode, o outro mexe de um lado, o outro interpreta do outro, e a gente começa a criar um arcabouço infinito de possibilidades que dificultam, e aí a gente vai ter o judiciário para fazer o papel dele, de discutir uma matéria até que alguém interprete, são pessoas interpretando, e a gente não consegue chegar no objetivo de segurança jurídica nunca. Sim. Né? Então... E falando disso, né, questão de segurança jurídica ou não, vamos tentar simplificar para o empresário, vendo todo esse papo que a gente teve aqui, né, para ele estar fazendo o seu planejamento de tributário, de elisão tributária, o que for, para ele não cair lá na malha lá tanto do estado, do município, para ter que pagar, porque a pior coisa do mundo é pagar auto de infração, pagar multa e tal, né? Então, se a gente fosse dar algumas dicas, principalmente para esse empresário de pequeno e médio porte, para ele organizar a casa para os próximos anos em relação a essa questão tributária. Quem quer começar? Eu posso começar. Na verdade, é sempre muito importante, né, que o empresário, ele além de ter uma assessoria adequada, é sempre muito importante ter uma assessoria adequada. A gente muitas vezes pensa que contratar uma boa empresa de contabilidade, um bom advogado, isso onera a operação, quando na verdade você nem sabe o que é que você está deixando de usar. O André colocou aqui a possibilidade, a quantidade de empresários que não conhecem benefícios fiscais que existem. Vou dar um exemplo aqui bem rápido, fácil. Tá? É muito comum a gente, no momento em que trata com bares e restaurantes, a gente verificar que existe tributação inadequada de bebidas frias, cerveja, refrigerante, água, energético. Tá? Então, assim, ou seja, e normalmente ali tem tributo pago errado. Tá? Tem um exemplo que é bem conhecido do waffle, né? O bombom é uma tributação, se o cara colocar como waffle é outra tributação. O biscoito. Ele deixou de ser bombom, virou biscoito. E, cara, tem do perfume, que é uma de colônia e água de colônia, se eu não me engano, da concentração. Tem, isso aí tem demais. Vou dar um outro exemplo. Tem um cliente nosso que a gente tem uma quantidade de clientes relevante de distribuição de material farmacêutico e hospitalar, que ele tem uma sonda, aí um tipo de sonda não tem ICMS, outra tem ICMS, aí o NCM é o mesmo, mas a descrição é diferente, então tem uma confusão danada nisso, ou seja, procurar sempre
a contratação de um profissional, né? Profissionais adequados, contadores, advogados, né? E um ponto importante é o empresário ele se acostumar a aplicar uma sistemática de gestão na empresa dele. Porque muitas vezes o empresário médio, né? Eu sei que é correria, eu sei que é difícil, eu sei que tem... Né? Muitas vezes assim, eu não sei qual o percentual, mas a grande maioria das empresas do Brasil são familiares. Então, geralmente é o cara, o filho, a esposa, um irmão, tá? E aí acontece muito daquela história, não, sobrou 10 aqui, então é 5 meu, 5 teu, acabou-se. E aí, se esses 10 vão sobrar ou não no mês que vem, muitas vezes eu não avalio. E aí o empresário fica com a impressão de que, não, eu não conheço contabilidade, então, de certa maneira, eu terceirizo toda essa vamos dizer assim, esse know-how, né? Essa necessidade de gestão para um contador, para um advogado, para um gestor e tal, e muitas vezes não acompanha. Então, essa manutenção do acompanhamento dos números, né? De uma DRE, de um fluxo de caixa, dos indicadores da companhia, isso é muito importante, tá? Então, assim, meu ponto eu acho que seria por aí, é uma mudança mesmo de postura de gestão, né? Eu acho que esse é talvez o ponto mais que eu julgo mais interessante, né? 90% dos empresários que eu converso não sabem nem o que é uma DRE, nem sabem o que fazer, né? Verdade. É a profissionalização. Sim. Se eu fosse complementar aqui o que o Adolfo colocou, eu acho que o empresário precisa entender primeiro que não existem só 3 regimes tributários, né? Então, às vezes a gente fala, vai fazer um planejamento, falando de desconhecimento, ele acha só que tem um regime tributário que todo mundo que ele conhece, que está no mesmo segmento que ele vai e ele faz igual. Todo mundo está no Simples, eu vou no Simples também e vamos lá. E se não tem o Simples, tem o presumido real e o real não presta. Eu acho que não tem receita de bolo, mas a gente precisa entender que não existem só 3 regimes tributários, assim, para efeito de planejamento. A gente tem que olhar muito de onde eu compro, para onde eu vendo, toda a minha cadeia, o formato que eu vendo, o formato que eu recebo, tudo isso tem que ser considerado para fazer um bom planejamento. Acho que contratar bons profissionais é peça fundamental para isso acontecer. Entender também que profissionais podem errar, às vezes propositalmente, às vezes não. Né? E é muito importante a figura de realizar auditorias periódicas ou fazer contrapontos, porque dentro dessa loucura tributária que a gente vive, também existem alguns oportunistas que vivem vendendo fraudes, etc. E aproveitam do desconhecimento do empresário justamente para poder se beneficiar disso. Então, volta para o ponto da importância de ter uma assessoria contábil ou jurídica para dizer, contratei uma outra consultoria para fazer um trabalho de planejamento, esse trabalho está ok ou não está, faz sentido, é lícito, não é, está fora da linha, está dentro da linha. Juridicamente também, o teu advogado tem que validar. Então, o empresário tem que entender que existem várias possibilidades. Se te apresentarem só aquilo, esquece, saiba que tem mais. Mas também é importantíssimo ter a compreensão de que é necessário, independente do porte da empresa, pequena, média ou grande, sempre ter uma segunda opinião. Tá? Então, acho que são 2 dicas aí que eu deixaria de maneira bem objetiva. Que nem pedem para médico, né? Vou trazer a segunda opinião, fazer isso para contador e para advogado também. É isso. Você é o seu negócio, né? Então você precisa entender não só você certamente entende da comercialização, da parte comercial, mas você também precisa compreender a sua parte administrativa. Então você precisa ter uma equipe de profissionais qualificados que lhe ajudem a entender o que é uma DRE, né? Qual é o regime, por que o regime tributário tal, A, B, ou C ou D é o melhor. Né? Então, esses profissionais qualificados que você tem que contar na sua empresa, eles precisam também fazer com que você compreenda, facilitar a sua compreensão do seu próprio negócio, da gestão do seu próprio negócio. Né? Existe uma métrica para dizer, uma outra dúvida que muita gente, quando eu estou conversando, cara, eu tenho a minha empresa aqui, tem 20 colaboradores, em que ponto, sei lá, vale a pena estruturar um time de RH ou contratar de fora? Essa dúvida existe tanto para time de marketing, time de tudo, né? Mas vocês, pela primariza ou terceiriza, né? Tem muito disso, né? Assim, vou dar minha opinião, mas assim, eu vejo como muito assim, que traz bons resultados, tá? Empresas primarizarem parte dessas atividades, tá? Porque, de certa maneira, você cria que o Adolfo colocou, rapaz, aqui talvez seja o encontro fortalezense de Adolfo, tá? Porque se eu não tô com meu pai, eu tá num outro ambiente que tem um outro Adolfo na mesa, por isso que eu chamo ele de André, tá? Porque senão, né? Mas complementando o que eu tava dizendo,
Então, o que acontece? Muitas vezes, essa segunda opinião ela não acontece. E não acontece por quê? Porque muitas vezes, o que o empresário quer? O empresário quer botar o dinheiro dele no bolso, e tá certíssimo, tá? Então, assim, ele faz o quê? Ele procura quem é o profissional que ele se identificou, contrata e espera que o cara faça bem feito. Quando você traz um time, você primariza parte da sua equipe fiscal, a jurídica eu vejo como mais difícil, principalmente para questões mais estratégicas, tá? Eu vejo muita gente primarizando a área de cobrança, né? Mas ou então quando a área regulatória, você tem um provedor de acesso à internet, você tem alguma área que tem uma questão regulatória um pouco mais complexa, você colocar. Mas para a área fiscal eu vejo bons resultados, tá? Eu tenho alguns clientes, né, que eles têm uma área interna, tá? E eu vejo isso como salutar porque você cria um ambiente de fórum para discussão, para debate, né, para procurar saber o que é melhor, então acho que isso é interessante, tá? Mas assim, vejo isso acontecer para empresas que faturam ali a partir de 12 milhões ano, né, 15 milhões ano. Existem empresas que têm uma estrutura menor e que já primarizam? Existe, né? Mas eu vejo muito sentido a partir de determinado volume ou de determinada complexidade de negócio, né? Isso, acho que eu concordo. Esse caminho acho que também muda muito também da dinâmica de cada negócio, né? Não do segmento, mas do negócio. Porque tem processos que precisam ser seguidos. Então, por exemplo, a gente vai ter cliente que tem 2 mil funcionários que a folha dele é terceirizada com a gente, tem cliente que tem 100 que ele não consegue terceirizar a folha, porque ele não tem um procedimento ele tem um turnover tão alto ou uma necessidade de contratação tão imediata que a terceirização inviabiliza um projeto de atender na velocidade que ele precisa. Então vai muito também da dinâmica de cada negócio ali, como é que ele trata, gerencia as questões do dia a dia, né? O Miguel, apesar de estar do lado da prefeitura, também é advogado, também tem seus clientes e faz planejamentos tributários para eles também, né? Sim, exatamente. Não, eu concordo. O ideal mesmo, o melhor dos mundos é você primarizar, né? Porque você tem tudo dentro da empresa. A gente sabe que nem sempre isso é viável, né? Isso é possível, né? Mas, enfim, vai depender muito do segmento, do negócio, né? Da organização da empresa, né? O importante é que ela tenha uma equipe qualificada, né? Uma equipe de assessoria qualificada. Eu acho que esse talvez seja o resumo mesmo. Independente se interna ou não, é ter uma equipe qualificada. Eu acho que esse é o ponto-chave, né? Senhores, vamos deixar um recado final para a galera aí, principalmente os empresários que estão aflitos. Eu não sei se vocês recebem diariamente, mas eu converso com os empresários que eles não entendem nada, né? Mas estão aflitos por não entender nada e não sabem se vai piorar ou se vai melhorar. Manda um recado final para essa galera aí, principalmente. Já é final o recado? Já é para finalizar. Né? A gente pode fazer a parte 2 quando tiver mais informações da regulamentação, né? Sim. Então a gente faz a parte 2, que aí vai ter mais dados concretos, né? Eu achando que ia demorar mais, velho, que isso é a camisa aqui, já tava né, jogando, mas assim, de recado final, eu acho que o importante é meio que um resumo do que a gente conversou, né? O que a gente conversou aqui? Que a reforma ela tem mudanças expressivas, né? Ela vai trazer mudanças expressivas que, na teoria, ela tem um propósito de simplificar, mas que isso não é ainda uma certeza, que tem muita coisa ainda por vir, né? Que se mantenha atento, né? Que se mantenha atualizado, procure se informar de maneira adequada, é muito importante que a informação relacionada à reforma ela seja um pouquinho nesse momento, que ele afaste um pouquinho de opiniões até que sejam vinculadas a mais aspectos políticos, que ele pense de maneira mais impregnado com a política, porque senão, né? Cara, ele vai viver num terror, né? Então assim, que ele procure analisar a reforma de maneira objetiva, né? E que com certeza procure bons profissionais para assessorá-lo, porque ele com certeza vai precisar. A gente vai ter muito trabalho aí pela frente. Eu tô aqui achando legal, porque nossa amiga aqui, Issa, tinha trazido Constituição, anotação. Eu tô cheio de anotação, eu trouxe uma mochila cheia. Mas aí, né, da próxima vez a gente bota. Já pode deixar agendado aí a parte. Tô brincando, não trouxe uma mochila cheia, não, mas eu trouxe uns apontamentos. Então é isso daí. Não, legal. Acho que o caminho é justamente estar atento, né? Não dá para negligenciar. Isso serve para se tiver reforma, se não tiver reforma. É muito do que a gente falou mais aqui no final, né? O empresário, a missão é dele. Se você contratou alguém que não te assistiu tão bem, cara, a conta é sua, né? Você deixou de crescer, você pagou o tributo errado, você deixou de ser mais competitivo em virtude das escolhas que você tomou. Então, acho que a sugestão tem que entender pelo menos um pouco de como é que funciona, quais são as oportunidades que existem,
até para poder saber seguir o melhor caminho e fazer contrapontos. Acho que isso é fundamental, porque ninguém é um dono da verdade, pode haver, dentro de uma complexidade dessa, às vezes, como eu falei, interpretações equivocadas, e ter esse contraponto, entender esse caminho, esse modo de fazer, de tocar, ajuda demais a fazer com que as empresas performem. Boa. Você, Miguel. Estar atento, né? E não se desesperar, né? Até porque o pessoal está achando que não, a reforma está aqui, é amanhã, é ano que vem. Não, calma, tá? A gente vai ter muito tempo ainda do regime atual, tá? Para esse regime entrar em vigor a pleno vapor, você coloquei uns 7 anos, tá certo? 6, 7 anos. Então, tem muito tempo para se preparar, para se qualificar, para contratar uma equipe de assessoria que compreenda também, tá certo? Para ajudar você a entender o seu negócio e a nova forma de tributação. Ainda tem muita água para rolar, vai ter muita discussão, vai ter lei complementar, vai ter imposto seletivo ainda, que a lei vai ser aprovada. Hoje mesmo, eu estava vendo, eu não tive a oportunidade de ler na íntegra, mas teve um deputado que já apresentou um projeto de lei, aquele Orleans e Bragança, ele apresentou um projeto de lei do imposto seletivo. Eu não sei se vocês chegaram a ver, eu não li também o teor. O príncipe. Exatamente, mas ele já apresentou, né, uma proposta desse imposto seletivo. Enfim, vai ter muita discussão e muita coisa. É ficar atento, mas ao mesmo tempo também ficar tranquilo, não se desesperar. Então, recado dado, ó, não se desespere, você aí, ó, contrate esses feras da contabilidade, escritório de advocacia também para você ter, não a evasão tributária, mas a elisão, que é você saber os melhores caminhos para você pagar menos imposto, mas tá tudo em dia, né? Vamos colocar aqui na tela, Lucão, quem ajudou esse episódio a acontecer, nossos patrocinadores, parceiros, porque ninguém faz nada sozinho, né? É isso aí mesmo. A gente tem um grande parceiro aqui que é a B3X Investimentos, que ela é uma consultoria de investimentos, que ela atua em 2 pilares principais. Primeiro, diagnóstico financeiro. Cara, brasileiro a gente sabe que é todo desorganizado, seja pessoa física ou às vezes até empresa, né? Mistura muito dinheiro. Então, primeiro ele faz um diagnóstico, né? Para, mata primeiro essa dívida, mata essa outra, para depois você arrumar a casa, para aí sim depois começar a montar uma carteira de investimentos, porque ninguém quer trabalhar até os 80, 90 anos, né? Com você certeza. Quer estar mais tranquilo, curtindo os Se bem que a gente vai ser difícil se aposentar, né? Vocês que eu sei que A são... gente não vai contar com o INSS não, cara. A gente tem que fazer nossa aposentadoria. Por tá isso, aí, ó, importante, né? B3X Investimentos, fala com eles lá no Instagram, tá? Atendimento super humanizado. Tem também o HubX, que é esse estúdio aqui que você tem soluções completas para quem é criador de conteúdo, faz um podcast, um videocast, grava infoprodutos, faz lives, então tudo que você precisa para estar no digital. Afinal, quem não está no digital, até dou uma dica aí para todo mundo, né? Empresas tem que estar no digital, criando vídeo, criando conteúdo. Quem não tá fora. Então procura a HubX, que vai te ajudar demais. Vamos colocar aqui na tela o Instagram desses feras aqui, né? Primeiro tem o Adolfo Ciríaco, né? Inquieto, sanguíneo e obstinado. Mas esse Instagram é pessoal. Forte. Empresário contábil, consultor de empresas, CEO da Conecta Contábil, que está aqui, né? Há 14 anos trazendo soluções inovadoras, seguras e inteligentes para a sua empresa. Então, quer deixar a empresa organizadinha, procurou o Adolfo Ciríaco ou o André Adolfo, que eu acho que é o próximo aí, pode passar, que é os arrobas, né? Ciríaco Adolfo e Conecta Contábil. Aqui do André Adolfo, né? Também o dele é pessoal lá, mas tá aqui, ele tá à frente da BW Global, né? Que são especialistas em consultoria e contabilidade com foco em performance tributária. Esse termo até bacana, performance tributária. Isso mesmo. Né? Te mostramos infinitas possibilidades para o seu negócio. Casa muito o que você falou, não tem só um modelo, né? Tem vários modelos que você pode ir. Então, vai lá no Instagram da Conecta Contábil, da BWA Global, para você ver soluções para o teu negócio. E tem aqui a do Miguel, né, que é o Miguel Issa, que é advogado tributarista, sócio da RDA Advogados, que é um escritório conceituado aqui de Fortaleza, soluções jurídicas personalizadas para o seu negócio, é muito focado em empresarial, né, Miguel? Sim. Então, realmente ajuda empresas a não ter esses buchos que a gente vê por aí para estar pagando depois infração, evitando, fazendo planejamento também jurídico. Então procure esses feras e ajudem a sua empresa a andar melhor. Senhores, queria agradecer, foi um papo rápido aqui, mas deu para dar foi muitas bom, dicas, cara, foi intenso, aqui. Foi intenso. E fica o compromisso aí, se vocês quiserem fazer a parte 2 quando sair. Eu tô dentro. Quando começar a sair a regulamentação. Isso. Então, você que está chegando agora aí, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, que ajuda demais a gente trazer nomes para a gente bater papos na boas como esse aqui, beleza? Até a próxima, galera. Valeu!